Tente imaginar, procure sentir a emoção de se caminhar por uma floresta. Mas você não está sozinho. Você sabe que um tigre está matando seres humanos. E que o tigre é um predador extremamente furtivo. Que antes que você o veja, ele já lhe viu 100 vezes antes. Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé. Confesso que eu relutei bastante para comprar esse livro, porque eu tenho muita empatia com os animais e fiquei com receio do autor transformar o tigre no grande vilão da história. Mas comprei o livro e foi muito bom, porque eu vivi uma experiência de leitura extraordinária. O autor não só não vilanizou o animal, como ele também não julgou os homens envolvidos nessa história, mesmo os caçadores. Por quê? Ele procura nos mostrar, e aí vem um ponto muito importante, é um livro que, se ele fosse narrar apenas a caçada, fosse apenas o relato do diário de caça, talvez ele tivesse umas 30 páginas, e não 315 aproximadamente. O que ele fez? Ele procurou contextualizar, e isso foi muito importante. Ele fez uma imersão dos leitores em todo aquele conjunto de fatores que envolvem essa história real. Ele nos explicou o que é a taiga, também ele explicou como lidam os caçadores e os madeireiros com a taiga, retirando seu sustento, muitas vezes de forma ilegal sim, mas o porquê disso. Como a perestroika, né, que foi a abertura política, quando a União Soviética se fragmentou, né, e as repúblicas começaram a se tornar independentes, e que isso para o Ocidente foi visto com bons olhos, mas como o povo lá sofreu um impacto político, social e emocional muito grande, acarretando desemprego, fome, miséria, e que levou vários homens a procurar seu sustento na taiga, nessa floresta. E com isso acabavam tendo que utilizar de caça ilegal. Então o autor, ele faz um verdadeiro documentário sobre toda a situação, tanto do homem, quanto do animal e das forças da natureza ali envolvidas, bem como da política, que estão longe lá em Moscou, mas que afeta diretamente todos os envolvidos. Então, é como eu falei para vocês, se fosse só a narrativa, talvez 30 páginas fosse muito. Mas ele não, ele vai explicando cada detalhe, à medida que a história vai se desenvolvendo, ele vai entremeando informações importantíssimas, para que nós, que estamos totalmente distantes dessa realidade, não só o Brasil, mas o continente norte-americano, a própria Europa ocidental e muitos outros lugares, que não tem a menor ideia de como funciona a dinâmica na taiga, a dinâmica da extinta União Soviética e suas repúblicas, que agora se tornaram independentes. A preservação contra o comércio, ainda mais o comércio vindo da China, que se utiliza de vários produtos ali de caça. O tigre, ele é utilizado para quase tudo no tigre, é aproveitado pelos chineses, com a sua medicina muitas vezes rudimentar. E homens, os caçadores, que não conseguem nem sequer legalizar uma arma, porque é muito caro e a burocracia russa não permite, torna quase proibitivo. A pessoa que vive na taiga tem que fazer viagens caríssimas para até Moscou, por exemplo, ou outros centros mais desenvolvidos. E lá muitas vezes não são atendidos, essa viagem é cara, eles não podem ficar realizando idas e vindas para cumprir o trâmite burocrático. Então a fome aperta e eles caçam. E o tigre, então, que é o grande inocente nessa história, se vê cercado, se vê sob pressão de diversas forças. As forças de Moscou, as forças dos homens que estão ali também sofrendo essas forças políticas. E no meio disso tudo, um grupo de conservacionistas. E o seu personagem real, principal, é Yuri Trush,
Ele vive na taiga e ele faz parte de um grupo que patrulha toda aquela região dando combate à caça ilegal. Só que ele se viu frente a um dos maiores dilemas dos preservacionistas. Se viu na necessidade de matar um tigre siberiano, que é uma espécie que está assim correndo um sério risco de extinção. Dividido em 3 capítulos, Markovia, Prochênia e Trush, o livro nos leva para uma jornada para o interior da Sibéria, e muitas vezes uma jornada ao passado, para nos explicar todo o funcionamento desse ecossistema. O autor ele nos conta histórias de personagens que foram os primeiros colonizadores daquele local. Inclusive, haviam nativos daquela região. Um dos grandes exploradores russos, Arseniev, ele conheceu um caçador chamado Dersu Uzala. E Arseniev escreveu esse livro magnífico, um livro de mesmo nome. Quando eu falo caçador Dersu Uzala, esse caçador, você imagine ele como aquele homem que vive em harmonia com a floresta. Ele caça para o seu sustento, respeitando tanto as plantas quanto os animais, respeitando os rios, sabendo ler o livro branco, que é o livro da neve. Então, esses antigos caçadores nativos, eles, como os nossos índios e os índios norte-americanos, eles sabiam viver em total harmonia com o meio ambiente, não o prejudicando. Arseniev conheceu Dersu Uzala já num período de declínio de sua vida, e esse livro que ele escreveu parece que é muito bom, eu ainda não consegui ler. Mas tem um filme do grande cineasta japonês Akira Kurosawa, chamado Dersu Uzala. É um filme magnífico e, aproveitando essa ocasião, eu aconselho vocês a tentar assistir, a procurar esse filme, porque vale muito a pena. Mas voltando aqui a essa história, então, ao investigar toda a história de pioneirismo daquela região, conhecer Dersu Uzala, ele também está falando de personagens atuais, que aparecem aqui nessa história que é de 1997, porque houve pouquíssimas mudanças em relação àquelas pessoas que vivem na taiga, naquela região onde habita o tigre siberiano. A evolução não chegou tão longe assim, principalmente na União Soviética. Então, Dersu Uzala, um caçador antigo do século XIX, ele é muito semelhante aos caçadores atuais que viviam na taiga em 1997. Então o autor nos ajuda a compreender esse mecanismo para entender como ocorriam as caçadas e depois a chegada posterior de uma tecnologia mais avançada, que aí sim veio por sua vez causar forte impacto no meio ambiente. Além, é claro, de mostrar o lado do caçador, nós vamos conhecer o objeto de caça deles, principalmente o tigre siberiano. Lá existem outros animais perigosíssimos, né? O urso, tem também um tipo de leopardo que está quase extinto, mas o tigre siberiano, que é o foco dessa história, ele é muito bem estudado neste livro também. Mas entenda, quando eu falo estudado, ele não quebra o ritmo da história, ele não nos cansa. Quando chega próximo de você começar a pensar, tá chegando um pouco demais aí na explicação, ele para e retoma de uma forma assim bem coerente a narrativa da aventura, a narrativa da caçada. E também junto a esta caçada existe quase que uma investigação policial. Aonde o tigre está, o porquê do tigre estar atacando pessoas, porque eles evitam atacar seres humanos. E este tigre, especificamente, se tornou o que eles chamaram de assassinos de humanos. Mas por quê? Trush, que é esse conservacionista, ele sabe que houve algo que fez com que a rotina, o hábito desse tigre se alterasse. Então existe aí uma pesquisa profunda sobre o modus operandi do tigre, como o tigre age na natureza, o período de evolução desde quando o tigre e os homens interagiam há milhares de anos, o respeito, inclusive, que havia entre esses caçadores, os humanos e os tigres, os grandes felinos, para poder entender o que aconteceu, que quebra que houve nessa coabitação, nessa coexistência relativamente pacífica, que levou um tigre a começar a caçar sistematicamente humanos. Então, é mais do que uma simples narrativa, é realmente um documentário e que nos contextualiza, sabe, nos coloca a par de situações que, caso contrário, nós leríamos o livro, mas perderíamos muito, muito do seu conteúdo.
se não fossem explicações importantíssimas que são nos apresentadas no decorrer da história. E há também fotos muito bonitas, fotos impressionantes. Este aqui não é o tigre que foi caçado, não. Este aqui é um tigre que está numa reserva de proteção. Tem o personagem principal, o Yuri Trush, conservacionista, que inclusive tem treinamento militar. Aqui um dos nativos que ainda quase vivem como o Dersu usa lá, mas que conhecem muito bem a floresta. E eles contam histórias assim, que são quase lendas envolvendo tigres, mas você vai aprendendo que essas lendas têm um fundo de verdade. Né? Até não tem muita explicação, mas por que, por exemplo, quando um homem é atacado a primeira vez por um tigre, ele fica meio que marcado, não só fisicamente, nem psicologicamente, mas parece que qualquer tigre, sabe, aquele homem já foi confrontado por um da sua espécie. Isso é mostrado aqui. Mas como isso acontece? Por quê? A lenda de criaturas sobrenaturais contadas por esse nativo, tal a capacidade de caça e de furtividade desse animal magnífico, que muitos dizem ser capaz de ficar invisível. Então, realmente é um mergulho na tradição, na ecologia, na narrativa de aventura e de investigação, e claro, principalmente, no conhecimento deste belo animal para ajudar na sua preservação, porque o tigre siberiano corre sério risco de ser extinto. Então, Tigre, uma história real de vingança e sobrevivência, de John Whaler, é um livro completo que me surpreendeu, que vale muito a pena ser conhecido. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu deixei no final do vídeo um erro de gravação, que eu achei que ficou bem engraçado, bem curioso, para mostrar que nem sempre é tão fácil gravar vídeo, né? Então, é isso, pessoal. Se curtiram, deem um joinha, que é importante. Fale com amigos, divulguem o canal, se inscrevam e até o próximo vídeo. Até mais! Um tigre é um predador extremamente furtivo. Aranha! Puta que pariu!